Saudações! Estamos aqui hoje na comunidade Três Unidos, que fica na confluência de três rios importantes da Amazônia, aquilo que na linguagem védica a gente chama de Triveni. A gente tem o rio Cuieiras, que desemboca no Rio Negro, assim como no paralelo o rio Solimõezinhos, que também desemboca no paralelo. Então essa comunidade aqui no estado do Amazonas, ela se encontra num lugar de um fluxo de energia amazônica muito poderosa. E na comunidade Cambeba, que é um povo que ao longo do tempo vem retomando a sua ancestralidade. E a gente vai falar para o Festival de UDS, que é considerado o maior festival sobre esse tema da América Latina, e é um prazer enorme estar podendo fazer essa transmissão daqui, do coração da Amazônia, nessa confluência energética das águas que são a essência para que a gente possa continuar e manter a vida nesse planeta. E aqui ao meu lado a gente vai conversar com o Tuxaua, que é o nosso amigo Valmir, que é o Valmir Cambeba, que é a liderança número 1 né? O Tuxaua significa, aqui na linguagem regional, o cacique, o chefe, a liderança. Ao meu lado, a gente está aqui também com... vamos pegar aqui a gente está também com a Diamantina Cambeba, que na língua é Itacoara, é a matriarca, né, aquela que cuida de todos, e nesse caso aqui, há alguns dias, é uma matriarca que tem uma representação muito forte, uma conhecedora das plantas, uma benzedeira, uma medicine woman, diremos assim, né? E também aqui dois educadores, que são filho e neto desse casal de lideranças, né? São os desbravadores que chegaram há muitos anos aqui, quando isso aqui era uma área perdida, e migraram e trouxeram, né, uma parte da comunidade Cambeba, que originalmente é das margens do rio Solimões, e por uma série de eventos da vida, uma parte da comunidade veio morar aqui às margens dos Solimões. Então, a educadora, a professora Rainete, que no idioma, o Eraquira, e seu pai, o Raimundo Cambeba, que no idioma é Cambere, né? Então, é sobre eles que a gente vai conversar sobre as UDS, e para falar sobre isso, eu acho que tem dois pontos que são essenciais: a educação e a saúde, porque esses dois pontos, eles perpassam por todas as outras UDS, né? São dois pontos dos 17 objetivos, né, sustentáveis, que perpassam pelos outros 15. Então, primeiro eu quero conversar, vamos começar aqui esse talking com a liderança número 1, né? O Tuxaua, e o Tuxaua vai falar um pouquinho para a gente. Tuxaua Valdemir, né? Valdemir, que é o nome de batismo, né, na civilização branca, e o Valdemir Cambeba vai falar um pouquinho sobre a importância, né, da sustentabilidade, da preservação da natureza, da educação e da saúde. Bom dia, Tuxaua. Bom dia, como o José falou, né, meu nome é Valdemir, no batismo de linguagem do branco, e em nome indígena da etnia, minha etnia, né, então é Triocuxuri, né? Triocuxuri significa clã de onça, né? E muito obrigado pelo convite de a gente estar aqui e falando sobre a parte de preservação, de cuidar dessa beleza de natureza, e também da saúde, né? Isso
em primeiro lugar, a saúde. E foi que mais assim eu, como liderança, me dediquei muito a me preocupar, colocar a saúde, o apoio à saúde mais próximo, né, da minha comunidade, do meu pessoal. Porque antes a gente já tinha sofrido um problema sério, né? E esse problema que me trouxe até aqui, mais perto, e lutar que a saúde, que os filhos para estudar, para que a gente tivesse um apoio mais bem conhecido, bem valorizado, mais bem respeitado, e colocar para estudar e se formar e ser um técnico, e um técnico que pudesse cuidar do seu próprio povo. Quer dizer, o senhor veio a morar, primeiro o senhor foi a Manaus para tratar um tratamento de saúde, Isso. né? Não conseguiu conseguiu ficar na cidade, porque realmente cada vez está ficando mais difícil, né, se morar em cidade. E aí o senhor acabou se conectando a esse lugar, né, aqui a essa terra naquele momento, e estabelecendo essa comunidade dos Três Unidos. Justamente. E foi isso, né, que hoje esse espaço que a gente estamos aqui, né, há 31 anos, e um espaço foi abençoado pela natureza, que me trouxe até aqui, a espiritualidade, que sempre o indígena, né, tem esse acompanhamento, esse apoio, e que hoje a gente está aqui e com esse reconhecimento de saúde, né? E então, quem chegou aqui com 2 anos, chegou aqui com 7 anos, com 9, com 10, com 11, cada um já teve sua oportunidade. E aqui nós lutei para que tivesse uma escola própria, né, sem depender de estar saindo as crianças para uma outra escola não indígena. Mas a luta foi porque eu tentasse cuidar, ter uma escola só, que os próprios meninos, as criançadas estudassem aqui, eu olhando, eu cuidando, né, quer dizer, eu e a mulher, nós cuidando das crianças e ensinando aquilo que fosse possível ensinar, o que fosse de melhor da cultura deles, né? E isso aconteceu, né? Então, quando foi aprovado ao professor, então Raimundo tinha 14 anos, e foi o Raimundo que era o mais de idade, de 14 anos, para cuidar, ensinar os irmãos que eram de menor e os primos, né? Ensinar os de menor. E através, isso que eu quero esclarecer, né, a quem está nos acompanhando nesse momento aqui do festival Conhecendo os ODS, né? Conhecendo os ODS, que é o maior festival sobre ODS da América Latina. Esses 2 pontos aqui, no caso da aldeia Três Unidos, veja bem, a saúde, ela acabou tocando naquilo que a gente chama de erradicação de pobreza, fome zero, né? Ou seja, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, já que aqui tem várias atividades com turismo, artesanato, que é bastante forte, que dá uma sustentação e que dá assim até um bem-estar, né, uma prosperidade para cada um dos seus habitantes, né? Isso reduziu as desigualdades, é uma comunidade sustentável, obviamente, né? Bom, vida na água e na terra aqui nem se fala, porque aqui, inclusive, Cambeba, lembrando, é o povo da água, né? Então, é a tradução de Cambeba, povo da água. E paz, justiça e parcerias é o que, por exemplo, nós que estamos nesse projeto, Global Goals Educa, Liderança Dármica, estamos aqui fazendo uma parceria. Inclusive, essa vivência nossa de 8 dias, em breve nós vamos ter um documentário mostrando mais detalhadamente um pouco da vida, do dia a dia dessa comunidade, né? Mas aí, assim, a grande matriarca, né? Eu diria assim, nesses dias que nós estamos aqui, uma verdadeira luz, tanto para os habitantes, para os seus parentes, como para aqueles que chegam, é a Babá, né, nossa matriarca, e que tem um grande conhecimento das ervas, né? Tem um grande conhecimento das ervas, das medicinas da floresta, e que faz um papel de
médica, né? A gente pode dizer, uma médica intuitiva, uma médica tradicional, que tem um posto de saúde, evidentemente, aqui também, e aí há uma junção entre a medicina tradicional, ocidental, e os conhecimentos das plantas. Só que eu percebi aqui que se dá muito mais valor, né, à medicina tradicional, né? Eles confiam muito mais, mas um apoio que seja necessário na medicina ocidental também é utilizado. Babá, a gente sabe, por exemplo, que o mundo inteiro se assombrou, né? As pessoas sentiram muito medo durante a pandemia de Covid-19, e eu sei que a senhora ajudou o seu povo aqui, né, com as plantas. Eu queria que a senhora falasse um pouco isso. Como é que foi esse momento de pânico da pandemia e como é que vocês conseguiram, porque só para fazer um registro, não houve óbitos entre os cambebas. Alguns contraíram a Covid, mas graças a Deus não houve nenhum óbito, babá. Assim, ó, quando nós soubemos que já estava no Japão, né? Rapidinho chegou em Manaus. Aí o que nós pode fazer, né, com essa doença, que não tinha remédio para a doença, né? E agora, eu pensei assim, que é fazer o remédio que eu sabia, para ver se combatia um pouco, né? Porque só era gente morrendo de todo jeito, toda hora, todo minuto, né? E eu pensei, será que nós vamos morrer também? Meus filhos vão morrer? Eu pensei logo nas crianças, né? Nos meus filhos, que eu chamo de criança, mas, né? Eu pensei, não vou fazer isso. Nós vamos ter um jeito. E eu falei até assim, nosso Deus, Cambeba, Tururucari, vai mostrar um jeito que nós vamos achar um remédio que vai acalmar isso. Aí eu pensei, né, de fazer um chá grande das folhas das ervas, peguei por ali, botei numa vasilha grande e botei para ferver. E quais foram essas ervas principais? Essas ervas principais foi maracujá, folha de maracujá, folha de jambu, não sou mais nem quase saracura. Saracura mesmo, também boldo, hortelã-pimenta e saratudo. Saratudo, que é uma planta que chama saratudo, milagrosa. É milagrosa. E através desses chás... Através desse chá, o que eu fiz, e limão também, coloquei limão. Aí através desse chá eu fiz, aí tomava morro. E todo mundo tomava? Todo mundo tomava. E ninguém adoeceu seriamente? Ninguém precisou ir para o hospital? Ninguém precisou ir para o hospital. Ainda eu fiz o xarope ainda. O xarope da mucuracá, com hortelã-pimenta e alho, como é que chama? Cipó-alho. Eu tirei o sumo e dei aquele sumo verde. Cipó-alho. Para acalmar aquela tosse, que ficava aquela tosse seca, né? Aí, graças a Deus, daí foi acalmando. E tem um outro aspecto... E mel de abelha também. E mel de abelha, que eu até vi ali a criação que a senhora me mostrou, né? Lá, mel de abelha com aquele amarelinho eu misturei. Qual é a abelha que está aqui? Qual é? É Uruçu? Não. Jandaíra. Jandaíra, moça branca. Moça branca. Mosquito e aquela minimazinha. Que são abelhas da floresta amazônica. São abelhas daqui, não são exóticas, né? São daqui da região mesmo. São daqui mesmo. Outro aspecto importante é que aqui os partos são feitos exatamente pela matriarca. A babá que já está ensinando outras pessoas a pegar menino, né? Fazer parto, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouco da sua vida de parteira, da sua, né? E que, graças a Deus, a senhora, segundo me contou, nunca perdeu nenhum menino, né? Nunca perdeu nenhum bebê. Todos nasceram com saúde pelas suas mãos. Isso. E eu fui acompanhando a minha mãe, que minha mãe era parteira, né? Desde 12 anos eu fui acompanhando ela me ensinando como que pegava, como que ajeitava a criança. Desde a hora que a mãe dizia que está grávida, 1 mês, eu já vou lá acompanhando até os 9 meses.
acompanhando o desenvolvimento da criança, como é que tá, se tá torto, se tá direitinho. Aí eu fui aprendendo. Aí foi fazendo parte. Depois que a mamãe ficou mais velhinha, que ela não pôde mais, aí já ficou eu. Eu fui aprendendo a fazer o parto, e pegar, ajeitar bem. Quando é para médico, eu digo, quando não é para médico também. Quando é que precisa ir para o hospital, quando vai ser um parto mais difícil de ser natural. E para complementar essa conversa com a babá, tem um detalhe. Eles têm aqui tem o pajé, mas tem aqui uma outra função que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto, viu, Tuxal, em nenhuma aldeia. Vocês são aqui é pegador de ossos, né? Pegador de ossos. E a babá, um dos membros da nossa equipe, né, um dos câmeras nosso que está aqui gravando, está gravando aqui nesse momento, por conta da babá, que ele teve um problema de coluna muito sério na chegada aqui, carregando peso, segurando câmera, choveu muito na nossa chegada e teve tensão em suma. E a babá fala um pouquinho sobre isso. A babá foi lá e colocou os ossos do nosso câmera no lugar, por isso que a gente está tendo esse momento aqui, babá. É verdade, também eu aprendi, isso aí aprendi com meu pai, né? Porque ele sabia bem pegar ossos. Aí eu fui pegando, fui ajeitando, né? Os ossinhos, porque a gente não sabe, né? Pode pegar assim, a gente não... Quem não sabe mesmo. Mas se aquele que sabe, se pega o osso que está errado, tá lá. A senhora sabe onde que tem que estar o osso para esse aparelho chamado corpo poder funcionar bem e não sentir dor. Não sentir dor. Aí eu vou lá, eu pego, é bem aqui. Aí eu vejo bem, faço bem massagem, bem mesmo, para ficar quente a carne, né? Para amolecer um pouquinho. Aí eu empurro. E o nosso câmera pôde comprovar na prática a eficiência, né? Que ele chorou um pouquinho. Ele chegou a chorar, o nosso câmera, né? Mas está aqui agora gravando. Tá aí, é a nossa pegadora de ossos, que realmente, eu que já andei em várias aldeias aí pela Amazônia, nunca tinha visto essa denominação. E o interessante de tudo isso é porque esse conhecimento tradicional, a cura que se processa através, não deixa vestígio, né, babá? Né, Tuxal? Quando as pessoas usam as ervas, as plantas, né? Porque você toma às vezes um remédio muito forte que deixa muito mais, acaba até desencadeando outros processos de enfermidade na pessoa, né? E esses processos que vocês usam, pegador de ossos, né, se alguém se deslocar aí, já sabe que a babá aqui coloca no lugar certo, né? O ombro, o braço, a perna, seja lá o que for, qualquer parte da nossa anatomia. E associado às ervas, então, assim, a questão da saúde aqui na aldeia Cambeba, do Rio Negro, é maravilhoso, né? E isso tudo isso é possível porque desde que o Tuxal chegou aqui com a babá, eles perceberam que tinha uma coisa que poderia facilitar a retomada da cultura, que é a educação. E aí eu vou conversar com o Raimundo Cambeba, né, que é filho do Tuxal e da babá, e que começou o processo de educação. E começando o processo de educação, começou também o processo da retomada dos saberes tradicionais da cultura Cambeba. Raimundo. Assim, muito obrigado pela oportunidade, né? E eu vejo assim que quando falo em educação, eu se penso logo em educação intercultural, em educação indígena. Né? E quando iniciou esse processo de educação aqui na aldeia Três Unidos, que foi um dos primeiros professores a trabalhar aqui, eu vi assim que foi de grande importância, porque a cultura do povo Cambeba ela já tinha sido um pouco esquecida por motivo de grandes colonizadores que chegaram na nossa aldeia. E como se pensar numa educação voltada a valorizar os conhecimentos tradicionais do seu povo? Só a escola Cambeba, com os nossos especialistas de saberes tradicionais, podiam fazer isso. Quem são eles? Foram meus avós,
meus pais mesmo que estão aqui, né? Os outros mais idosos da comunidade. Então só eles conseguiu fazer isso para a gente. E eu, com o pensamento de um professor indígena que se pensa numa educação intercultural, a gente começou a se pensar em como valorizar os conhecimentos da minha mãe que sabe pegar osso. Por que isso não leva isso para a escola e passar também para as crianças? Como se trabalhar a questão das danças indígenas, as pinturas, os nossos grafismos, as nossas histórias antigas contadas pelos mais velhos, né? Isso é de grande importância porque vem a dar manutenção e o fortalecimento dos conhecimentos tradicionais do nosso povo indígena, né? Que hoje nós temos as ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por onde começar isso? Eu vejo assim que temos que começar pela própria comunidade. E quando se fala em educação escolar indígena ou educação indígena, que se chama uma educação coletiva, o povo indígena hoje já está trabalhando as ODS. Porque é de grande importância isso. Nós já faz isso no nosso dia a dia. Porque a partir que eu tenho essa conexão forte com a natureza, com esses conhecimentos tradicionais, e traz isso para a escola, onde nossa criança se prepara e se fortalece sua identidade indígena. No mundo que nós estamos vivendo, da preservação e da valorização do nosso meio ambiente, é educação coletiva, é educação verdadeira que os povos indígenas querem. E nesse processo que o Raimundo, na verdade, desafiou as leis da natureza, digamos assim, para se tornar um professor, para conseguir ser reconhecido, para conseguir... Ele com 14 anos, né? Você abriu a escola, com 14 anos ele já começou o processo educacional, ainda muito intuitivo, depois que foi vir a ter uma formação em Manaus, que você teve a formação em Manaus, e além... aí ele desencadeou esse processo e passou esse conhecimento para sua filha, né? O Eraquira, que é o nome tradicional e que se tornou a professora e que é atualmente a professora do idioma cambeba aqui na comunidade, né? Eu queria que você falasse dessa sua experiência, essa missão que começa aqui com o Tuxaua, que desbravou, que veio aqui para essa terra aqui do nada, que tinha muita onça aqui, né, Tuxaua? Ele me contou, tinha que acender fogo a noite inteira. Acender fogo várias noites, toda noite, até fazer uma casa. E eu já tinha pegado um susto, né? A perda de uma filha, ainda perder mais uma, principalmente pelas onças que tanto tinha aqui, né? Isso aí me deixou noites sem dormir, parecia assim que da noite eu fazia o dia. Porque para mim, se eu dormisse, as onças já estavam presenteando aí. Iam estar se alimentando do povo cambeba. Então é uma série de coisas, e isso tudo gerou uma comunidade próspera, como a gente está aqui, e essa professora, né? O Eraquira. Agora acertei. E queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, dessa missão que começa com o Tuxaua, passa pela babá, que é sua avó, e passa pelo seu pai, que desafiou, como eu estava dizendo, né, os obstáculos e conseguiu se tornar um professor, abriu uma escola própria e chega em você que está dando continuidade a esse trabalho. Então, Catuxize, Tashira Weraquira, como ele acabou de falar, agradeço pela oportunidade de hoje estarmos aqui falando desse assunto tão importante para nós, o povo cambeba, né? Que desde o início eu sou muito grata por hoje estar aqui fazendo parte dessa história, que começou lá do meu avô Valdemir, que eu sei que não foi fácil, né? E aprendendo muito com ele as músicas, as danças, com a minha babá, a nossa grande matriarca, os desafios que eles enfrentaram para hoje nós estarmos aqui, e o grande desafio do meu pai, que foi de lutar, como ele acabou de falar, por uma educação específica, de qualidade, aqui no povo cambeba. E eu falo sempre isso, aonde quer que eu vá, que eu tenho orgulho das raízes que eu vim. Porque Raimundo Cambeba tem uma história muito bonita.
né? Uma história de desafio, de superação. E hoje eu aqui tá falando de educação na Aldeia Três Unidos é algo que eu me sinto fortalecida em estar levando as pessoas e inovando ainda mais e ajudando ele nesse processo. Não só ele, como o povo cambeba também. Revitalizando, vitalizando os conhecimentos da babá, do vovô, do meu pai. Então, tá dando continuidade nesse processo, tá sendo rico para a minha comunidade e para o meu povo. O que eu percebi ontem, eu participei de uma formatura com alunos cambebas aqui na escola de segundo grau, e um me disse que quer ser médico. Eu disse, você quer ser médico? Sim, eu quero ser médico para voltar para a aldeia e ajudar meu povo. Então, dentro desses dois paradigmas, desses dois eixos, a educação e a saúde, né, tudo isso gerou uma comunidade muito próspera, e aí vem a questão da economia, né, da geração de renda. Tuxal, quando você chegou aqui, você imaginava que chegariam muitas outras pessoas? Hoje tem em torno de quantas pessoas aqui? 200 mais ou menos? São 120 pessoas. 120 moradores aqui, e a gente vê que todos vivem bem, tem as casas, né, a gente tem aqui energia solar, né, tem luz, iluminação a noite inteira, você pode carregar o teu celular se quiser. Em suma, é uma comunidade tradicional, mas que utiliza também os recursos da tecnologia. Internet, tem internet aqui, né, na maioria das casas, em todas as casas tem internet aqui, né? Isso, todas as casas. Agora eu queria que o Tuxal falasse assim, se você imaginou que naquele momento que você chegou aqui, que ficava acendendo fogo para espantar as onças, chegariam outras pessoas, outras famílias, e que essas pessoas teriam a prosperidade que a gente vê hoje aqui, Tuxal, né? Tem pousada, tem pequenos comércios, os turistas param, inclusive grandes cruzeiros, né? Navios grandes que vêm de Manaus para cá e trazem os turistas aqui para visitar, para comprar um artesanato. Eu queria que o senhor falasse se foi a sua preocupação também do povo ter um meio de vida, né? Sim, eu acredito que sim, né? Quando eu cheguei aqui, eu não pensava de formar a comunidade, né? Até porque só era eu e a mulher e os 5 filhos, né? Mas depois que veio o pai dela, veio a irmã dela também, e aí então foi se aumentando. E esse aumento, depois que foi pequeno, também com o tempo foram se casando, né? E aí sim, o trabalho de matação era fazer roça. Bem, isso aí a gente fez ainda uma roça, mas esse aí não era uma produção que dava para sustentar todo mundo, a não ser só para comer a farinha. Mas aí veio os turistas, né? Os guias de turistas, sem ainda os turistas, querendo saber se a gente era indígena, né? E pela história, então, ainda um pouco assim, meio desconfiada de contar a história. Mas aí eu fui pegando apoio, né? Não, pode contar sem um problema. E depois do final da história, olha, muito bonita essa história. A gente pode continuar visitando, sim. O que era esse sim? Esse sim era agradecendo, dizendo assim, vocês trabalham com, já tem artesanato, no momento ninguém está fazendo artesanato. E ninguém não sabe nem ainda como começar, né? Porque quem vem de uma terceira, de um terceiro mudança de vida, que cada uma vida, da onde eu vim, é um jeito de morar, de conviver, de viver, né? Então, quando eu cheguei aqui, foi o terceiro ponto de vida, foi o quê? O artesanato, trabalhar com turista. Então, fez roça, começou a trabalhar com artesanato? Com artesanato. Então, aí, como fazer o artesanato? Saber que olhar um colar era muito fácil, né? Olhar uma pulseira. Mas vocês foram pesquisar o artesanato original cambeba? Veio a lembrança, babá, do original? Uhum. Aí que eu quero chegar ao ponto. Mulher, eu acho que aqui agora vamos trabalhar de outra forma, viver de outra forma. Já que tem o turista que vem nos ajudar, um trabalho na sombra, né? Fazer o artesanato. Então elas
alguém ainda deu, alguns próprios guias, deu um informe para ela, olha, dona Babá, né, faz isso aqui, aquilo outro, né. Então a minha preocupação é juntar coco, e eu passava os meninos, né, juntar coco, tucumãe, fazia anel, ia ser. Então isso foi mudando a vida, e isso aí foi repassando para as irmãs dela, para os sobrinhos, né, então para as noras também, né, e foi uma outra geração de vida, né, é outra geração, é outra forma de vida, de trabalho. E de lá o turista começou, e até hoje. Então, e sabendo dividir. Hoje começou com 3 famílias, com uma, com 2, com 3. Hoje são 33 famílias que sobrevivem do artesanato. E o artesanato cambeba vai além desses colares, né, da coisa que todos aqui estão vestidos com roupas tecidas pelos cambebas, roupa de algodão, né, que é o vestimento original deles, né? E essa prosperidade, Raimundo, que vocês têm hoje aqui uma pousada, que você está sempre recebendo hóspede, queria que você falasse também, né, sobre essa prosperidade, sobre né, esses meios de produção que vocês encontraram na própria cultura cambeba para trazer bem-estar para os moradores aqui da comunidade. Eu digo assim que a educação ela tem várias linhagens, né? E o turismo foi uma dessas linhagens que a gente fez uma inclusão no processo do projeto de educação da comunidade. Começou do artesanato, né? E a partir do artesanato, que iam fazer uma grande visita dos nossos visitantes aqui na nossa comunidade, sempre eles perguntavam, tem um local para a gente ficar? Como que a gente vai vivenciar com vocês aqui uma semana, 2 dias, 3 dias? E aí então eu pensei em fazer uma pousada, né? Uma pousada não só para mim, mas que a partir que o hóspede ficasse aqui, ele ia usufruir de vários atrativos que nós temos da nossa comunidade com os nossos conhecimentos. Por exemplo, as nossas trilhas, a apresentação das nossas danças, nossa contação de história, nossas pescarias, visitação das nossas ilhas, mostrar o potencial da educação intercultural indígena que nós fazemos. São muitas ilhas, né? Eu quero só destacar para quem está nos assistindo, são várias ilhas aqui nesse encontro de vários cursos d'água, porque devem ter outros cursos d'água. Quais são as ilhas que estão aqui no entorno? Na verdade, hoje nós estamos aqui, a Aldeia Três Unidos está em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas. Então são mais de 300 ilhas que temos nesse Parque Internacional de Anavilhanas. Nós temos aqui umas que são próximas da Aldeia Três Unidos, alguém que quiser vir conhecer também, né, já fica a dica aí. Tem a Ilha do Cavalo, tem a Ilha da Princesa, tem a Ilha do Papagaio. Então são várias ilhas que tem aí que faz parte do Parque Nacional de Anavilhanas e que somos muito visitados. É por isso que a Aldeia Três Unidos faz parte desse grande complexo de ilhas aqui no estado do Amazonas. E cada ilha dessa tem uma história que o Raimundo conta. E são histórias super interessantes do cavalo, da princesa e vai por aí. E a Anavilhanas é uma das maiores reservas biológicas da Amazônia. E eu costumo dizer, eu moro há 20 anos na Amazônia, mais especificamente no Acre. Morei no Juruá e Rio Branco, na capital, morei também no Alto Acre, quer dizer, morei em várias regiões do Acre e conheço praticamente quase todas as aldeias, porque são muitas lá no Acre, e a gente vê esse debate sobre sustentabilidade. E o que eu digo quando alguém me pergunta, com a experiência como jornalista vivendo na Amazônia há 20 anos, eu já conheci a Amazônia, eu vivo há 20 anos, mas eu já conheci há muito mais tempo a Amazônia. Eu digo assim, só a gente consegue resolver o problema da Amazônia, fazer a preservação ambiental da Amazônia, se a gente solucionar, em primeiro lugar, o morador da Amazônia. Aqui eu estou com 4 moradores, que vocês estão vendo, da mais alta qualidade, do mais alto conhecimento, né? Tanto o conhecimento tradicional como essa fusão intercultural que o Raimundo se refere, né? E aqui uma nova geração. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa questão do homem, da mulher, né, das pessoas que vivem da Amazônia, perante esses 17 objetivos de sustentabilidade, que são, na verdade, objetivos de sustentação da própria vida no planeta. Então, assim, hoje,
estar fazendo parte, né, e aprendendo com eles aqui é sempre muito gratificante, né, de estar aqui na Amazônia, vivendo da natureza, podendo usufruir e cuidar de tudo isso. É algo assim que é inexplicável mesmo. E tá sendo uma das pessoas que está aqui, participando e convivendo com eles e aprendendo, é algo bem, como que eu posso dizer assim, que tem muitas coisas aí que nós temos para aprender ainda, né? Que falar da natureza é algo... Ontem eu estava com a Babá, nós fizemos um desafio, né, pro pessoal, de dizer que será que aquele remédio ali servia? Né? Muitas pessoas não acreditam no que a natureza nos oferece, e nós aqui temos a natureza assim como a nossa mãe, né? O vovô sempre fala que ali aquela árvore é um doutor, é uma doutora. Então é isso. As árvores são doutores, né? As plantas são doutoras, e a Babá é uma doutora, né, Babá? E acho que todos esses 17 ODSs, eles só têm sentido se a gente puder sentir o que eu estou sentindo aqui, e nesses dias aqui, que é a emanação do amor. Porque o amor, ele viabiliza qualquer projeto, né? Eu queria que a senhora falasse, Babá, nesses anos todos, diante de tantos desafios que vocês encontraram aqui, principalmente na chegada, com o Tuxaua acendendo breu aí no entorno, né? Breu, aquela é uma resina que se pega na floresta e que queima, que faz cheiro, né? Para espantar não só as onças, como os maus espíritos, né? Desse amor de ver a comunidade prosperando, ver os seus filhos e netos e agora bisnetos, que a senhora também tem muitos bisnetos já, né? E aqueles que não são filhos de sangue, mas que consideram a senhora mãe, falar um pouco desse amor aqui da vida, né? Da vida na comunidade. Pois é, então, eu me sinto assim, muito feliz com os meus filhos que já criaram, né? Todos são professores, outros é técnico de enfermagem, as netas, que é professora, né? E aí eu gosto de viver essa vida com elas, junto, assim, trabalhando, ensinando elas. Dando colo para todo dando mundo. colo para todo mundo, fazendo remedinho para elas, né? Quando vem babazinha, a senhora sabe fazer isso? Sei, filha, vamos embora lá fazer, né? Sempre eu chamo ela, sempre eu não vou fazer sozinha, eu chamo ela. Aí, babazinha, a senhora sabe isso? Vamos embora lá, filha, bora fazer, né? E eu sinto muito feliz, assim, de estar nessa vida junto com meus filhos, que nenhum saíram para morar na cidade, todos moram aqui mesmo. Eu gosto muito dessa E eu também gosto. Os dias que eu estou aqui, eu não só gosto, como estou gostando e pretendo voltar. Raimundo, essa relação, né? Viver, costumo dizer que quando eu coloco dois seres humanos um perto do outro, já começa o problema, né? Pode ser num lugar... Então, assim, essa questão do bem-estar, da segurança, né? De ter uma igualdade, né? Entre as pessoas, que é uma das maneiras de preservar a paz, que é uma palavra importante. Como é que tem sido essa relação entre vocês aqui? Certamente deve ter tido problemas e tem problemas. Como é que vocês resolvem para a gente continue, para que a gente possa continuar sentindo esse clima de paz que a gente sente aqui na aldeia Cambeba? Primeiro, assim, a gente tem que ter um projeto de vida para a própria aldeia. E desse projeto de vida precisa ser incluído a paz, a harmonia e a felicidade, né? E a luta é para que cada um, a gente viva de um jeito que nenhum seja mais do que o outro, mas que cada um respeite e valorize a nossa vivência. E eu sempre gosto de dizer que a educação indígena, a vivência indígena, ela é coletiva, ela não é individual. E quando faz parte da coletividade,
Nós temos um exemplo aqui na nossa aldeia, que nós não usamos quintal nem muro para dividir de uma casa para outra, porque um cuida do outro, um respeita o espaço do outro e um valoriza o outro. É por isso que a educação indígena, o espaço dela, o espaço educativo dela é em todo local, qualquer parte da aldeia, só não é no prédio da escola. E nós temos um reforço, uma luta muito grande de manter essa paz, manter essa harmonia entre as famílias, entre as pessoas. Quando há algum conflito, alguma coisa, por isso nós temos o nosso tuxaba, nós temos a nossa mãe, matriarca, nós temos os professores, os nossos mais velhos, que eles é que dão um norte para que resolva qualquer problema de ruim que acontecer dentro da comunidade. E não é resolver de forma que exclui um e inclui outro, não. É de forma de resolver para que todo mundo seja incluído num processo de uma boa vivência, sem deixar ninguém de lado, mas sim que cada um saiba se valorizar e respeitar para viver de forma coletiva na nossa aldeia. Gratidão, festival, conhecendo os ODS. Só para a gente encerrar rapidamente, uma palavra do nosso Tuxaua para quem está nos assistindo. E aí vamos cada um, uma frase assim que toque o coração das pessoas, para que desperte esse amor pela natureza, que nada mais é do que o amor por si próprio. Quem ama a natureza está amando a si próprio. Tuxaua. Obrigado, eu quero só agradecer e fazer um convite que ainda não conhece a Amazônia, né? A comunidade Três Unidos. E se quiser vir, serei bem recebido. Está aqui pelo Tuxaua Valdemir, com o nome indígena Treucuxuri. Então, Chito Manito, o Apsara. Muito obrigado. Rauch. Eu também agradeço a essa oportunidade que nós tivemos, que eu participei mesmo agora. Eu nunca tinha participado assim bem chegado mesmo, mas agora eu participei, eu gostei muito. Eu quero que as pessoas também entendam como que é o Amazonas, que tem muitas coisas no Amazonas, que principalmente coisas medicinais, nas árvores, nas plantas, tudo. Eu quero que eles entendam que isso aí é a nossa vida, é a nossa mãe. Babá, quando se derruba uma árvore, está derrubando um médico. Essa que é a verdade. Porque numa árvore tem a folha, tem a fruta, tem a flor, tem a casca, como ontem caminhando com o Tuxaua. E cada uma dessas coisas tem uma função e pode salvar uma vida, não é isso, babá? Gratidão, botamos a senhora para trabalhar esses dias, a gente está no projeto Global Goals Educa, Liderança Dármica, e o que nós estamos fazendo? Nós estamos ouvindo eles para ver como é que a gente pode ajudar. A gente não trouxe nada pronto, não, nós estamos aqui esses dias todos ouvindo para ver como a gente pode ajudar. Raimundo, umas palavras para os nossos, para quem está nos assistindo. Primeiro, assim, eu agradeço a oportunidade, né, que é uma oportunidade boa, que um momento desse a gente compartilha conhecimentos indígenas para os não indígenas, né? E assim é um momento de a gente lutar pelo um desenvolvimento sustentável de qualidade, né? Precisamos conhecer, que muita gente ainda não conhece, o que são as 17 ODS. Precisamos expandir isso para mais comunidades indígenas e não indígenas, que muitas vezes ficam muito longe próximo da nossa cidade, e que esse conhecimento sobre as ODS e o cumprimento de desenvolvimento dessas ODS comece nas aldeias, comece nas comunidades, que não venha de cima para baixo, mas que comece daqui, da base, da onde nós estamos vivendo, né? Porque eu deixo uma frase assim, bem para todos quem está nos assistindo, fazer essa reflexão, que nós indígenas, nós precisamos muito do conhecimento do não índio, assim como o não indígena precisa muito dos nossos conhecimentos indígenas. E se um dia esses dois conhecimentos se juntarem e se respeitarem, a gente vai ter um mundo muito melhor para se viver. Gratidão. Muito obrigado. O Erakira. Então, Chito Manito. Chito Manito é uma palavra que é de gratidão,
Então é um momento de nós agradecer vocês pelos esses dias maravilhosos que nós passamos juntos, aprendendo, ensinando. Então é isso, vamos cuidar da mãe natureza, vamos cuidar da floresta, porque é como se fosse nós mesmos. Chito Manito, gratidão. Gente é natureza, natureza é gente. Sem natureza não existe vida, sem vida não há nada. Então, deixo aqui o meu agradecimento, Nelson Liano, jornalista. Deixo aqui o meu agradecimento para o festival, conhecendo as ODSs, e em breve a gente vai dar mais notícias através de documentários e outros produtos que a gente está trabalhando aqui em parceria, integrados com a nação Cambeba. Gratidão. Chito Manito. Olá, meu nome é Nuit Cássia e eu estou aqui na comunidade Cambeba, na Amazônia, junto com o Global Goals Educa, liderança dármica. Eu estou aqui com a Tainara Cambeba para ter uma conversa. Olá, Tainara, tudo bem? Olá, Tashira Sassai Misco, Itanamu Sapirica, Cambeba. Olá pessoal, meu nome é Tainara, sou indígena do povo Maior Cambeba, daqui da comunidade Três Unidos, e eu faço parte da rede de mulheres indígenas do estado do Amazonas, que é o Maquiraí. Bom, eu trabalho com a juventude há muito tempo, né, principalmente com a juventude da comunidade, que eles são projetos que vêm sendo desenvolvidos aqui na comunidade, em que eu auxilio, juntamente com os professores que vêm fazer essa capacitação, para dar um apoio para os alunos, né, como eles não conhecem a juventude daqui, e aí eu articulo muito isso com eles, e aí eu vou dando essa ajuda para a gente conseguir desenvolver esses projetos melhores e também engajar eles, né? Claro. Não, isso é muito importante, né? Que a gente também estava falando que você quer fazer uma coisa aqui de dentro, não é? Sim, é porque, que nem eu estava conversando com você, vem vários projetos para comunidades, mas eles já vêm de fora para dentro. Então eu pensei em articular um projeto, nós mesmos construir um projeto para que ele não acabe, porque o projeto ele vem de Manaus, vem um dia, aí faz todo e volta de novo e volta só daqui a 3 meses. E aí eu acho isso um pouco incorreto, ao invés de nós mesmos, juventude daqui da comunidade, criar um projeto e fortalecer isso nas comunidades. Que era o que eu estava falando, que era pautar as mudanças climáticas dentro das escolas até para os adultos, mas de uma forma diferente para que eles comecem a entender. Porque quando as pessoas vêm de Manaus, elas vão dar, por exemplo, uma palestra sobre mudanças climáticas e justiça racial e ambiental. Elas vão explicar de uma maneira diferente, em outra linguagem que as pessoas daqui da comunidade elas não vão entender. Então, como já tem um grupo muito forte que entende sobre esses assuntos, eu acharia melhor nós mesmos, enquanto juventude, fazer essas palestras com as crianças e com os adultos. E aí a gente vai explicar da forma corretamente que eles vão entender. Claro, porque também tem uma continuidade, né? Isso. Que aí vocês estão aqui, tá tudo aqui. E a gente está aqui, aí o projeto vai evoluir. Então essa é a proposta para o ano que vem, né? Que nós, juventude mesmo, monte um projeto e fortaleça aqui na comunidade. Não, a gente vai depender sim de alguns apoios, mas que a gente mesmo continue esse projeto. Sim, muito legal. E você tá fazendo isso sozinha? Não, justamente, né, com o pessoal daqui da comunidade e com os meus tios, que a gente está montando isso ainda, porque eu acho necessário essas palestras dentro das comunidades, principalmente nessa escola que eu estudo, que é a escola do estado, porque como a aula vem os professores de Manaus dar aula pra gente, e em nenhum momento é pautado esses assuntos dentro das escolas, sobre mudanças climáticas ou justiça racial e ambiental. E aí a gente mesmo pode falar um pouquinho, tirar um dia para conversar com os alunos, o que eles entendem sobre esses assuntos, se eles já ouviram falar ou se eles não fazem a mínima ideia do que está acontecendo no planeta. Claro, então, porque também quando vem de fora tem uma certa... Não sei se julgamento, assim, mas é diferente, né? É diferente, porque... Tem uma distância, né? Porque, assim, tem a escola municipal. E aí você vai começar a estudar ela desde quando você tem os seus 4 anos. E aí você vai estudar na escola indígena até os
o seu quinto ano. Certo. E aí de lá você vai vir para estadual, que é outra realidade. Porque lá você vai ensinar, você vai aprender tanto a língua portuguesa quanto a língua cambeba. E aí é uma trajetória muito grande. Você não vai perder a sua cultura, mas quando você se desloca da sua comunidade indígena para uma que não é indígena, aí já vai ser outra realidade. Claro. Porque você vai deixar de estudar a sua língua cambeba, você vai deixar de estudar a sua dança, a sua cultura, e aí você vai perdendo tudo aquilo que você adquiriu quando você era criança. Sim. E aí isso pra gente fica um pouco dificultoso. Claro, distancia da origem, né? Isso, distancia muito. Porque ali você tá aprendendo com o seu professor o dia a dia, né? Quando a gente chega na sala de aula, ou é catuxize, que é bom dia, ou é boa tarde, que é catueruca. E aqui não, é bom dia, boa noite. Ninguém sabe, e aí é uma outra realidade que a gente já vive. E aí isso também faz parte do projeto, né? Isso Trazer também faz essa parte. ancestralidade de vocês, essa força de vocês mesmo, né? E aí eu venho, conversando com os jovens daqui, né? Porque hoje, o mundo que a gente está vivendo, o foco vai ser os jovens. Porque a gente fala, a juventude é o futuro do amanhã. Não, a gente somos o futuro do agora. Porque se a gente não aproveitar e adquirir os conhecimentos e praticar agora, vai ser muito tarde para o amanhã. Porque talvez o mundo já esteja, vamos dizer, destruído Claro, já. Porque isso é o que está acontecendo, né? Então eu sempre falo para eles, menino, você tem que colocar na cabeça de vocês que vocês são o futuro do hoje, não o futuro do amanhã. O futuro, ele é o hoje. Sim. Então a gente deve praticar os exercícios que a gente aprendeu com os indigenistas que a gente fala, né? Que são aqueles que estão também apoiando a causa indígena, e a gente praticar com a gente mesmo. Sim. O futuro é agora, né? É agora. Não é amanhã. Não é amanhã. Certíssimo. Não, é isso mesmo. E então tem esse projeto, tem mais algum de jovens? Tem o Repórter da Floresta, que foi o que eu comentei com você. Sim. Que ele também foi desenvolvido por pessoas que vieram de fora, que foi pela Fundação Amazônia Sustentável. E aí eu comecei nesse projeto quando eu tinha 11 anos. E quase todo mundo aqui da comunidade também se envolveu. Você está com 18 agora. Com 18. E aí, por isso que eu falo que o motivo de eu alcançar, de conseguir me engajar bem, foi a partir desse projeto. Porque ele é um projeto de comunicação, onde você vai aprender a se comunicar, a se expressar, ou então falar em público, fazer uma apresentação de talk show, como você deve ficar na frente das câmeras ou se posicionar atrás das câmeras, criar o roteiro do texto que você vai querer produzir, o conteúdo na internet. E aí, os jovens aqui da comunidade, eles se engajaram muito. Inclusive, a gente tem um Instagram, que ele se chama Repórter da Floresta, onde a gente mesmo conta nossas próprias histórias daqui da comunidade. O que acontece aqui, ao invés das outras pessoas contarem, a gente mesmo conta. Óbvio. A gente monta o roteiro e aí vai contar as coisas que só tem aqui na comunidade. Sim. E aí esse é um projeto que engajou muitos jovens, né? Eu creio que hoje tem vários jovens aqui da comunidade que eles estão muito bem engajados. Então isso é bastante, assim, uma vitória muito grande, né? Claro, é muito importante, né? Contar da perspectiva de vocês, pelos olhos de vocês, né? Da vida de vocês. E aí, a gente vem articulando com a juventude, né? Muito Porque, assim, a juventude, ela não é muito ouvida, né? Hoje em dia que a gente tá querendo quebrar esses tabus, porque pensam que a juventude não vai conseguir, a juventude, não, isso não é pra juventude, isso é mais para os adultos. A gente E acaba hoje, sendo esquecido, isso, né? a gente acaba um pouco sendo esquecido. Mas hoje a gente está querendo, assim, quebrar um pouco esse tabu, ocupar um pouco esses espaços que a gente já vem ocupando, né? Com as oportunidades que estão vindo, a juventude daqui da comunidade, né? Os jovens daqui, eles estão aproveitando bastante. Que é o importante, né? Óbvio, muito importante. E aí você estava falando do Instagram, que todo mundo tá se engajando e né, ficando conhecido. Como é que funciona isso aqui? Todo mundo, como é que funciona? Eu comecei pelo celular da minha mãe e do meu pai, porque não tinha celular. E aí eu também até hoje assim, eu não sei muito mexer no Instagram, né? Mas hoje, assim... Mas você tem 18 mil seguidores, a gente só tem 18 mil seguidores. Mas então hoje, assim, o foco é o Instagram, né? Aqui na comunidade, não sei se vocês já acompanharam, nós daqui da comunidade estamos divulgando bastante o que acontece aqui. Tem o Instagram da Pousada, Canto dos Pássaros,
Tem o da neta do professor Raimundo, que ela tá também articulando tudo isso. Sim. Tem o do restaurante Sumime. Tem de várias meninas daqui que estão mostrando isso, né? Que a gente fala que a gente evoluiu tanto que a gente está dominando a tecnologia que os brancos fizeram, mas sem deixar a nossa cultura de lado, mostrando que a gente também pode evoluir como eles. Então, assim, o Instagram, não só o Instagram, mas as ferramentas das redes sociais, elas vêm ajudando bastante com o engajamento e articulamento dos povos indígenas. Pra mostrar. Até mesmo para Compartilhar. mostrar assim, a realidade de ataques que a gente vem sofrendo. Que você sabe que no mundo de hoje que a gente está, ainda mais com esse governo, que digamos que já saiu, né? A gente veio sofrendo vários ataques, como até mesmo nas terras sendo invadidas, com garimpeiro, desmatação. E as redes sociais, ela foi assim, uma ferramenta em que a gente pôde mostrar a realidade que a gente estava vivendo na nossa comunidade e nossa base, para o mundo ver que a gente está sofrendo um ataque. Porque se a gente não mostrasse isso nas nossas redes sociais, eu creio que o Jornal Nacional ou outras TVs, elas não vão mostrar. Então, eu acho que a ferramenta, essa ferramenta da tecnologia, ela está sendo muito importante para os povos indígenas. Não só para a minha comunidade, mas para os povos indígenas em geral. Sim, com certeza. Vocês usam realmente como uma ferramenta mesmo para compartilhar do lado de vocês, né? É uma ferramenta. E hoje em dia, assim, as comunidades indígenas, elas já têm nelas capacitação de comunicação pelos próprios indígenas mesmo, que nem eu tô falando, né? Sim. Eu sou uma comunicadora e eu vim chamar um comunicador lá de fora pra já falar o que eu sei pra minha comunidade, eu acho melhor eu ensinar o que eu já sei, Óbvio. do que chamar uma pessoa lá de fora que conhece outra realidade. E aí hoje temos várias assim, pessoas no Instagram, temos o Mídia Índia, que ela é uma rede de jovens que foi criada em uma base, onde eles mostram a realidade e os ataques que a população indígena em geral vem sofrendo. Então ela é uma rede já muito articulada, que é importante pra gente, né? Elas vão mesmo nas comunidades perguntar, vão na terra Yanomami, que é a terra que está sendo mais atacada e assassinada pelos garimpeiros, que está sendo invadida. Então eles vão lá, eles mesmos indígenas vão lá, capturam tudo que está acontecendo lá para mostrar para o público. Porque tem que saber, né? Porque tem muita gente que não tem nem ideia, né? Tem muita gente que não tem. Sabe. E hoje em dia a gente usa a ferramenta do celular para ampliar as vozes indígenas. Sim. E a gente também estava falando mais cedo que é basicamente o que a gente veio fazer aqui, né? Que não é nenhum projeto de fora, que nem você estava falando. Um projeto de fora vir para dentro para falar isso, para ensinar aquilo. É um projeto que tem que vir daqui para o mundo, da Amazônia para o mundo, das comunidades para outras comunidades, porque vocês têm essa inteligência que ninguém lá fora tem, né? Assim, eu da cidade não tenho muito, vocês têm muito mais, entendeu? Então eu acho isso incrível, maravilhoso e eu espero muito que dê certo. Muito, muito, muito. Mas vai dar, que nem a gente sempre fala. O meu tio Raimundo, ele fala, né? Se a gente juntar o conhecimento do indígena e o conhecimento do não indígena, a gente vai ter um mundo muito mais melhor. Então a gente está aqui para somar as parcerias que vier, para a gente fazer os projetos juntos, que nem você está falando. Então todas essas parcerias que vêm aqui na comunidade, elas vão ser sempre bem-vindas. Claro. União, né? Isso, a união, ela faz a força. Igual, com certeza. E usar como ferramenta, né? Igual o Instagram, por exemplo, é uma das ferramentas que você está usando. E você estava falando muito das mulheres, das meninas daqui usando o Instagram. Você também defende muito, né? Essa causa feminista. Tipo, quando eu saio por aí, o meu foco também, às vezes, é falar sobre o empoderamento da mulher indígena hoje em dia na sociedade. Porque, cara, os povos indígenas, eles ainda têm uma realidade, assim, lá no passado, né? Que a mulher, ela tem que ficar dentro de casa, fazendo sua comida, tendo filho, essas coisas. Mas o meu povo, ele já está um pouco desenvolvido sobre isso. Vocês veem aqui na comunidade que tem um empoderamento da mulher indígena, né? Sim, tem mulheres aqui bastante, que são donas dos seus próprios negócios, que é importante, né? E aí, quando eu vou para outros cantos, eu tento levar essa fala, né? E falar também da realidade que mudou aqui na comunidade, para que outras pessoas de suas comunidades que ainda sofrem isso, elas começam a levantar suas vozes. Porque sempre eu falo, né?
Se hoje nós mulheres estamos aqui empoderadas, engajadas, saindo para os lugares com as nossas pautas, foi porque muitas mulheres lá em 1500 elas morreram. E elas não conseguiram ter a voz que hoje a gente está dando para aquelas outras pessoas que ficaram em suas bases. Porque elas foram estupradas, massacradas, foram vendidas. E hoje a gente tem uma fala, a gente deve ser respeitada. E eu carrego muito essa força comigo daquelas mulheres que não conseguiram ter uma voz. E que elas morreram também por nós estarmos aqui hoje, né? Então a gente tem que carregar muito essa bandeira da mulher indígena hoje em dia na sociedade, né? E hoje a gente já temos, né, mulheres indígenas, deputada federal, que é a Sônia Guajajara e a Célia Chacriabá. Também temos a Joênia Wapichana, que ela defende os povos indígenas. Então, para você ver como esse mundo está muito evoluído, e para a gente indígena, a gente fica muito feliz de ter um indígena lá na Câmara dos Deputados defendendo a nossa nação, defendendo nossos povos e principalmente o direito da mulher na sociedade. A gente não quer ser mais do que o homem, a gente quer estar ali, igual com igualdade. eles. Igualdade, seja no mercado de trabalho, no empoderamento. Então a gente quer estar ali igual com eles, não ser mais do que eles, mas estar ali na igualdade. Com seus direitos, com seu respeito, com suas crenças, com suas religiões. Então, acho que é basicamente isso. Claro, igualdade em todos os sentidos, né? Igualdade. De gênero e de cor e de classe e de tudo, né? Isso, exatamente. Já emendando essas coisas do empoderamento feminino e de todas as coisas das mulheres, queria perguntar aqui, pra você aqui na aldeia, como é que funciona na comunidade essa coisa do casamento e de ter filho e tal, porque eu conheci muitas mulheres aqui que tiveram filho muito cedo, né? 13, 14, 15, 16, aí depende, né? Mas como que tá hoje em dia? Porque eu também conheci vários jovens aqui que nem pensam nisso, nem querem, e, né, estão em outro momento. Como é que é? Bom, né, como eu falei pra você, né, que as nossas mães, as nossas avós, elas se casaram muito cedo, tiveram filhos cedo, né, se relacionaram com nossos pais cedo, com 13, 14, 15, 17 anos. E às vezes não era por obrigação, mas sim por uma opção, porque suas famílias não, às vezes eram, vamos dizer, de baixa renda, e aí não tinham muitos filhos, seus pais tinham muitos filhos. E aí para sair daquela casa onde já tem muitos filhos, elas preferiam casar com outros esposos que achavam que a vida ia ser mais boa. E a minha mãe, ela casou muito cedo com meu pai, me engravidou com 16 e me teve com 17. E hoje em dia a realidade daqui da comunidade que eu vejo é que as meninas, elas não querem casar e nem ter filho cedo. Porque também tem muito incentivo agora das nossas mães. A gente sempre se reúne assim quando a gente tá fazendo artesanato, e as mães, elas falam pra gente: olha, a gente engravidou cedo porque a gente não tinha opção de nada, nem pra estudar. E hoje em dia a gente não quer que vocês engravidem cedo. Hoje elas falam que hoje a oportunidade, ela está batendo na nossa porta. E a gente tem que aproveitar. Elas falam que no tempo delas, elas não sabiam ler, elas não tinham uma escola. E hoje em dia a escola é bem perto de casa. Então não tem por que a gente estar fazendo isso, né? Querendo casar cedo ou engravidar. Então hoje as meninas daqui, elas estão muito mais bem empoderadas. Pode perguntar de qualquer uma se elas vão querer casar cedo, elas vão dizer que elas não vão querer. Que a vida que a gente vive hoje é muito, muito boa mesmo. Porque a gente conversa muito com os nossos pais, e eles contam que no tempo deles não tinha essa riqueza que hoje a gente tem aqui na comunidade. Então eu acho que assim, as meninas, elas não pensam em casar cedo, mas também o pai e a mãe, elas estão ali incentivando. Você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ser alguém na vida, que é o que sempre os pais estão incentivando a gente, né? Então acho que o incentivo do pai também, assim, com o seu filho, ele é essencial nesses momentos que a gente está vivendo, ainda mais no mundo de hoje, né? Que tem várias coisas ruins e coisas boas. Aí vai depender do seu conhecimento, ou então do saber que seu pai conversa com você para você seguir o seu caminho. E aí também não vai depender da sua escolha. Então, acho que hoje a escolha das mulheres, meninas daqui, é assim, ser alguém na vida, trabalhar, fazer uma faculdade e trabalhar e seguir voltar, o sonho, né? E seguir os seus sonhos e voltar para contribuir com a comunidade. Sim, e aí eu falei com algumas pessoas, é sempre isso, né? Eu achei tão lindo que a vontade aí, seguir, ser médico, estudar para isso,
mas sempre voltar pra comunidade. Todo mundo aqui, se vocês perguntarem, né? Vocês querem um dia sair daqui pra morar? Aí a gente pula pro outro caminho. Não, a gente vai sair pra estudar, mas a gente vai retornar pra cá. A gente não pensa em querer morar, que nem eu falo pra minha mãe, né? Eu passei quase um mês longe de casa. Mas eu falei, não, eu sou um mês longe de casa, mas a minha casa é lá onde eu moro. Aí eu sempre falo pra ela, eu saio da minha comunidade, mas a minha comunidade não sai de mim. Então os conhecimentos que eu tô adquirindo eu sei que eu vou ser alguém na vida, então eu quero contribuir com o povo que me ajudou a chegar onde eu estou hoje, né? Então assim, todo mundo daqui pensa da mesma forma, né? Estudar, mas voltar para contribuir com a comunidade. Claro. E pegar os conhecimentos, adquirir tudo pra trazer pra cá, pra sempre evoluir, né? Isso, e eu acho isso, cara, vocês não têm noção do quanto é enriquecedor, e a gente fica muito feliz de ver a juventude, até mesmo as pessoas mais velhas falando que não querem sair daqui, mas sim estudar para contribuir com a comunidade. Eu acho que não só eu, né, mas também o Tuxal, as pessoas mais velhas daqui, elas ficam muito felizes com isso. Né? Claro. E a gente estava falando da união antes, né? Da união de ferramentas e pessoas de fora, de dentro, né? Para construir. E eu acho que isso vem muito da comunidade de vocês, né? Porque vocês são muito unidos, né? Trazendo isso, né? De sair para ver as coisas e voltar. Isso é união. É muita união, porque, assim, se eu sair da minha comunidade, não, dá um exemplo, né? Se eu, por exemplo, eu vou viajar, e aí eu não aviso o Tuxal, eu não aviso o professor, não aviso qual é o motivo da minha viagem, simplesmente vou, e no outro dia eu chego e ainda querendo uma ajuda dele para preencher um relatório, porque eu preciso da ajuda dele. Eu acho que pra mim isso não é uma união. Então, quando você sai de sua base, todo mundo aqui é ciente. Quando você vai para Manaus ou viajar, você sempre tem que comunicar às autoridades. Que é o que a gente vem fazendo aqui, a juventude, né? Quando a gente sai para ir para algum lugar, fazer um curso ou fazer uma atividade, a gente vai lá, Tuxal, professor Raimundo, Babá, a gente vai sair, a gente vai com esse objetivo, a gente vai fazer isso e na outra semana a gente retorna. E aí a comunidade inteira está ciente de que aquela equipe de jovens saiu mais para um objetivo. Então acho que a união ela é isso, ela é comunicar, ela é se informar, ela é estar ali em conjunto, fazendo as parcerias, conversando, adquirindo conhecimento dos mais velhos. Então acho que a comunidade ela está bem evoluída em tudo isso. Sim, é muito lindo ver assim, né, gente? Eu sou de fora, é muito bonito ver isso. Estamos falando de sair daqui, passar tempo fora. Você foi na COP 27 agora, né? Conta um pouquinho como foi. Tudo, pode contar de todas as partes. Então, o ruim, o bom, tudo. Pra quem não sabe, a COP 27 ela acontece todo ano e ela é um evento muito grande onde ele une diversos países para conversar e discutir o que a gente vai querer para o nosso futuro. E também para a diminuição de efeitos climáticos que a gente vem sofrendo. Então ela é basicamente isso. Ela é uma escolha que a gente vai para conversar, discutir, botar nossas propostas e ali juntar tudo aquilo e, vamos dizer, formar algo de bom e de negativo para que o planeta ele consiga evoluir. Sim. E aí eu fui participar da COP, né? Eu fui pela Unicef e juntamente com a Maquiraeta. E aí, assim, foi uma coisa muito, assim, vamos dizer, uma experiência muito única para mim. Porque eu nunca tinha saído da minha casa, principalmente da minha comunidade. Saindo da comunidade, ir para Manaus, de Manaus decidi deslocar para outro canto. Para mim foi uma experiência muito boa, adquirir vários conhecimentos. E a gente estava lá naquele espaço onde tinha pessoas de todo mundo. E foi no Egito, né? Isso foi no Egito, em Sharm el-Sheikh. E aí tinha gente de diversos países naquele lugar. E aí uma pessoa veio questionar pra mim falando assim, não, eu queria que a COP fosse no Brasil, porque lá eles estão sofrendo impactos muito grandes. Aí eu falei pra ela bem assim, sim, a gente está sofrendo um impacto muito grande, ainda mais na Amazônia brasileira, mas a gente está aqui, não é só a gente que está sendo afetado. Eu conversei com uma menina lá da Itália, ela falou que o oceano estava invadindo a comunidade dela porque as pessoas estavam destruindo uma metade de uma floresta que tinha lá e só tinha 1 hectare de floresta. E eu falei pra ela, expliquei pra ela, né, que não é só a gente que está sendo afetado com isso, é o planeta inteiro.
E aí é onde vem a fala da juventude, porque lá, pela primeira vez na COP27, teve um stand da juventude. Ah, é? E foi assim incrível, porque foi um momento em que a gente pôde falar o nosso pensamento e também falar alguma estratégia que a gente queria para que essas mudanças vêm sendo diminuídas. E aí, assim, toda a juventude que foi ficou bastante feliz, porque, cara, foi a primeira vez na COP que eles montaram um stand da juventude, para você ver como agora a gente está mais ocupando esses espaços, né? Claro, tô começando a notar que a gente existe. E aí a gente teve várias falas, né, de indígenas, de pessoas de todo mundo, sobre o que eles pensam e sobre que falaram muito sobre o futuro. Só que eu percebi uma coisa que os adultos lá, né, as pessoas governantes, eles falaram muito sobre o nosso futuro, da juventude. Só que a gente precisa estar nesse espaço, não somente eles falarem pela gente. Claro. Então, acho que aquele stand ele foi uma inovação para toda a juventude que estava lá de todos os seus países, porque tinha gente crianças de 11 anos que estavam lá na mesa, tipo, falando a realidade em que eles vivem. Então, isso tudo pra gente é muito importante. E também falar da bancada do Cocá, que são as mulheres indígenas que estavam lá presentes, que também foi uma coisa assim muito forte. E a gente vê assim que hoje em dia os povos indígenas estão bem articulados sobre esses eventos que estão acontecendo, né? Você participou da bancada? Não participei. Só as mulheres da ancestralidade, que são mais velhas, têm mais experiência. E aí a gente viu os povos indígenas, eles estão adentrando nesses espaços. E aí a gente teve também um stand que era para falar sobre a juventude indígena, né? E aí em que a juventude estava lá para pautar suas demandas, os seus conhecimentos, de onde vinha. E aí eu tive uma oportunidade de falar, né? Me convidaram para falar e aí eu fiquei muito feliz, né? De contar assim um pouco de onde eu moro e de como a gente está sendo impactado com essas mudanças climáticas, né? Então a gente fala eu sempre falo, né? Que o futuro ele não é amanhã. O futuro ele é agora, ele é o hoje. Então a gente tem que realmente montar esses projetos voltados à sustentabilidade, porque, cara, se o governo não mudar isso, né? Quem vai mudar? Porque a gente precisa do apoio deles, querendo ou não, a gente precisa que eles escutam a gente e as nossas demandas. Sim. Então, acho que a COP27 ela foi bastante importante para todos os países. Eu acho que cada qual levou sua demanda e conseguiu, assim, não muito ser ouvido pelos governantes, mas, assim, levar um pouco do conhecimento de onde a gente mora. Acho que a gente... É importantíssimo, né? É importantíssimo. Eu falei, quem vai mudar? Você falou, se o governo não mudar, quem vai mudar? Não, a gente vai mudar, né? Todo mundo precisa fazer um pouquinho, mas realmente a gente precisa da ajuda do povo que tá no poder, né? Mas todo mundo tem que fazer sua parte, né? E você tava falando dos jovens, nossa, que eu não sabia disso, que coisa incrível, a gente tem que usar a nossa voz, né? Tava falando da COP, né? Agora eu queria saber a parte não tão legal, né, que a gente tava conversando. Não da COP em si, mas da viagem, né? Porque, querendo ou não, você foi para um outro país, você foi para um lugar completamente diferente, né? Você tava falando, primeira vez que você foi tão longe assim, né? Tem certas dificuldades, né? Como é que... Conte para nós. Bom, né, como a gente tá eu saí do meu país, né, e fui para outro mundo, outra realidade, outros costumes, e aí eu fiquei, assim, muito impressionada, impactada com o que eu vivenciei lá, né, porque ainda é muito machismo, muito preconceituoso, e a gente não via nenhuma mulher no mercado de trabalho. Somente era homem, em restaurantes, em hotéis, em pousadas, passeios. Todo canto era os homens. E aí a gente ficou com um pouco de receio, porque a maioria que estava no meu grupo era mulher, só tinha um homem. E aí a gente ficou, meu Deus, a gente tá nesse país. E às vezes a gente foi renegada para entrar em alguns cantos, porque eu era indígena e foi mais 3 pessoas que eram negras, de cabelo bem enrolado. E aí em alguns momentos a gente foi renegada a entrar em certos lugares por conta da nossa pele, e eles inventavam outras desculpas para não querer falar diretamente o que eles estavam querendo, mas a gente via que realmente não era, né? Apesar de eu não falar a língua, só a gente olhar a expressão facial da pessoa, dá pra entender. E aí a gente foi expulsa de um hotel.
A gente foi e a gente teve que se deslocar para outro. E aí quando a gente chegou em outro hotel, era somente homens. E aí a gente ficou, meu Deus. Aí no último dia a gente... Dá uma aflição, Isso, né? dá uma aflição, dava um medo. E aí a gente combinou. Se a gente fosse sair junto, todo mundo ia junto, pra não ter aquele desconforto. E aí a gente evitava falar com ninguém. Porque às vezes eles iam, tipo, rir pra gente, falar na língua deles lá. E aí a gente fingia que não tava escutando, fingia que não era com a gente, pra que não viesse acontecer nada. E aí, mas graças a Deus, a gente não sofreu nenhum ataque, nenhum. Aí só no último dia que a gente descobriu que no hotel que a gente tava, tinha 3 casos de abuso e querendo pegar assim as pessoas, né? E ainda bem que a gente já veio embora. Nossa. Porque a gente descobriu isso no último dia. E aí, gente, meu Deus, gente, ainda bem que a gente já vai embora, né? Nossa. Então, pra vocês verem como as mulheres lá ainda não têm, assim, um empoderamento e uma voz ainda, né? São poucas mulheres, gente, que vocês viam, assim, andando na rua, normal, conversando. Ou, assim, uma loja até mesmo de roupa. Era muito difícil você ver. Que coisa esquisita. E muito estranho, porque na COP27, num lugar onde, né, num evento gigantesco pra mudar o mundo, pra mudar, de mudança realmente global, e aí você encontra tantos desafios. E aí, assim. tipo, vem aquela questão que a gente estava conversando, né? Será que é necessário ter esse encontro onde vem pessoas de diversos países? Será que a gente vai achar todas as soluções necessárias para que o nosso planeta ele seja, assim, transformado? Porque vai pessoas de todo canto, pessoas que vão, assim, com um propósito mesmo de aprender, de adquirir conhecimento. Mas tem pessoas que só vão para passear. E não é essa... Pra ver o que tá acontecendo. Pra ver o que tá acontecendo. E aí a gente fica um pouco assim questionando, né? Porque é um evento muito grande, é um evento que, assim, ganha. O país ele ganha muitos recursos, né? Tanto com hotéis quanto com comida. Claro. E assim, o lugar onde da COP mesmo tava tudo muito incrível, gente. Tinha os stands, eram muito grandes, muito lotados sempre. Só que acho que faltou assim uma conscientização do pessoal de lá, porque as comidas elas estavam muito caras para as pessoas que vinham de fora. Claro. E aí, tipo, a gente ficou, meu Deus, a gente já estão pagando a passagem pra gente ir e chegar num lugar onde tá um evento muito grande e as coisas serem tudo cara. Aí muitas pessoas, cara, como é que a gente vai sobreviver aqui? Passando uma semana, teve gente que passou 2 semanas. E aí não tinha as comidas variadas dentro da COP, só era lanche, só era bolo, só era coisas que não era uma alimentação saudável para todo mundo. E aí quase todo mundo estava reclamando. Aí no final, acho que Deus bateu no coração do governo de lá, e aí ele liberou algumas comidas de graça, assim, mas não foi para todo mundo. E aí, mas assim, foi uma coisa assim muito boa de a gente estar lá, mas tem pessoas que realmente só vão pra passear, ou então, sei lá. Mas... É uma coisa, uma dúvida minha também. Imagina, assim, as pessoas que vão, será que vão realmente e saem com a mente mudada? Será que vão sair dali fazendo uma diferença, fazendo uma coisa diferente? Porque Não tem era um como espaço saber, né? muito grande, gente, onde tinha, assim, diversas pessoas de todo canto. E aí veio muita gente, mas, assim, né, quando a gente vai para um lugar desse, a gente vai com a consciência de que a gente vai querer levar uma solução e também trazer uma solução para nossa base, né? Sim, No lugar onde a gente mora. Mas a COP27, resumindo, ela foi assim uma experiência muito boa e adquiri conhecimentos muito bacanas que eu vou repassar para minha comunidade. claro. Que a gente tava falando antes, né? Isso. Sair, entender, pegar e trazer de volta. Que é o que é mais lindo. Bom, muito obrigada. Primeiro quero agradecer você por ter falado comigo, falado com todos que estão aí assistindo. E muito obrigada por me receber aqui, receber toda a nossa equipe aqui na comunidade, você e a comunidade, que está sendo assim um aprendizado único e muito especial. Vocês acho que estão ensinando cada um de nós, eu posso falar de mim, né? Mas coisas assim que a gente nunca imaginaria, que eu nunca imaginaria aprender. E tá sendo muito especial, muito incrível, muito único e tá aquecendo meu coração. Muito, muito, muito. Então, muito, 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 muito obrigada. E eu queria, se você puder passar, assim, juntando tudo que a gente falou aqui, né, nessas coisas com jovens, que é muito importante pra você, né, essa coisa do feminino,
copy, tudo que a gente falou dá uma junção e um recado, não sei, tipo, vamos mudar, pessoal. Então, eu que agradeço vocês por estarem aqui repassando o conhecimento de vocês, né? Eu acho que a comunidade inteira gostou, as mulheres, a gente teve um encontro com as mulheres e foi super lindo. incrível, a gente ficou emocionado. E a gente só tem a agradecer mesmo pela visita de vocês, todo o conhecimento para nós do povo Cambeba vai ser sempre bem-vindo. E quero falar que nós dependemos da floresta, nós dependemos do ar que a gente respira, a gente depende do meio ambiente. E às vezes a gente acaba esquecendo de cuidar das pessoas que estão dentro da floresta, que somos nós como pessoas. Então a gente tem que ter um olhar também não só voltado para a floresta, mas também um olhar voltado para nós como pessoas, nós povos indígenas. Porque se a gente não cuidar dos povos indígenas, a gente não vai estar cuidando também da floresta. Porque a gente também cuida e a gente quer ser cuidado também por pessoas que têm um poder, por pessoas que têm uma organização. Então, falar para vocês que a gente depende do ar que a gente respira e que esse ar, ele vem da floresta. Então, a gente devemos preservar tudo que há de bom, tudo que a gente está vivendo aqui, a gente depende do meio ambiente. Com certeza. E a gente devemos agir agora, porque o futuro, ele é agora. Agorinha. Então, né, Chito Manito, muito obrigada. Muito obrigada. Chito Manito, Índia Sapucatá, Tururucariuca. Gratidão pela visita de vocês e que Deus ele continue abençoando o caminho de cada um que veio, que está nos assistindo também. E que de alguma forma a gente toque o coração das pessoas que estão nos ouvindo. Porque isso não é assim pedindo socorro, mas é assim uma palavra que a gente estamos falando para que a gente sejamos ouvidos e cuidados. Muito obrigada, pessoal. Um beijo. Aproveite assim que vocês vieram para fortalecer todo o nosso projeto que nós temos na nossa comunidade. Eu acredito que todo mundo que participou esses dias e vivenciou com vocês, assim, encheu nós de alegria e de esperança para dias melhores, tanto para a nossa saúde, quanto para a educação, quanto para a sustentabilidade, quanto para lutar pela uma vida econômica melhor. Eu acredito que veio fazer isso, né? E assim, nós estamos muito felizes porque sabemos que cada vez que unimos forças, nós teremos forças maiores para ter projeto de mostrar o que nós sabemos, o que nós temos, o que nós fazemos daqui da Amazônia para o mundo inteiro.